Seja muito bem-vindo a mais um TPTV. Hoje a gente vai falar de uma coisa que provavelmente deve estar acontecendo no seu dia a dia, que é essa tal da rotina híbrida, que é trabalhar às vezes no escritório, às vezes em casa, como que a gente pode se adaptar melhor. E para isso a gente convidou a Daisy. Se apresenta para a gente um pouquinho. Daisy, conta um pouquinho de quem você é. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu sou psicóloga, eu atuo com empresas e atuo já há mais de 12 anos na área de carreira. E é um prazer imenso estar falando desse tema com vocês hoje. Já para começar assim, o papo com tudo, fala um pouquinho pra gente qual a importância da rotina na vida da gente, principalmente essa questão da rotina do trabalho, né, que mudou tanto por causa de todos os acontecimentos que a gente viveu agora. Exatamente. Bom, a gente sabe, né, que muitas pessoas, né, não gostam aí de rotina, mas a rotina ela é muito importante para o nosso convívio, para o nosso ambiente, não só para a rotina de trabalho, mas para a nossa rotina pessoal de uma maneira geral. E o que é importante para falar de rotina? A gente tem que falar de comportamento, hábitos, né, que vão gerar aí essa rotina nossa, né? Então, quando a gente fala de comportamentos, nós temos os dois comportamentos, que é o comportamento esforçado, que é aquele que demanda um esforço para que a gente possa conseguir executar uma tarefa, e a gente tem um comportamento que é o comportamento automático, que é aquele comportamento que é o mais fácil, né? Que são coisas que a gente já está habituado a fazer. Um exemplo, né, escovar os dentes, que a gente faz diariamente, e isso, né, já virou um comportamento automático. Uma das coisas que, né, eu pesquisei bastante para essa entrevista, o cérebro, a cada decisão do cérebro, a gente gasta ali bastante energia, né? Isso, então exatamente. É super importante para a gente ter esses hábitos, né, esses comportamentos automáticos que aí não passa por esse processo decisório do cérebro, então a gente não tem aquela sensação de cansaço tão grande de quando a gente tem que acordar e escolher a roupa que a gente vai usar. Exatamente. É tipo isso. Isso mesmo. É uma economia de energia. Ou seja, no nosso dia a dia, a gente tem que ter esses hábitos, né, esses comportamentos, essa rotina, justamente que é para a gente guardar uma reserva de energia para poder fazer atividades que demandam um pouco mais de esforço, né, digamos assim. E no caso, né, da pandemia, a gente teve um desgaste muito grande com relação ao esforço mental nosso, né? Por quê? De se adaptar Exatamente, a essa nova realidade. De se adaptar a essa nova realidade. Porque as empresas tiveram que se adaptar e fazer tudo num formato muito rápido e nós, né, também tivemos que nos adaptar para conseguir encaixar rotina, família, pets, enfim, tudo dentro, né, da nossa realidade. O que aconteceu nesse cenário, né, que foi realmente que deixou todo mundo aí um pouquinho, né, tateando, como que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Justamente porque foi um cenário brusco, a gente teve que se adaptar rápido, mas com isso a gente ganhou uma série de habilidades que a gente não tinha antes, né, que justamente foi entender o que está acontecendo, né, o que está acontecendo, que ferramentas eu posso utilizar para conseguir lidar melhor com essa situação nova. Né? Então... Pra gente aqui, principalmente marketing e negócio, a gente fala que o digital caminhou 10 anos em 6 meses, né? Exatamente. E tudo isso com a ajuda da tecnologia, né? Porque a gente já estava caminhando, já tinham passos já indicando isso, né? As pessoas já estavam pedindo para as empresas o home office, mas ainda tinha aquela ressalva, aquele receio, mas por conta de um cenário, infelizmente, pandêmico, a gente teve que fazer e se adaptar e a gente viu que deu super certo. Legal você trazer um pouco disso, né? Dessa questão da mudança brusca de 0% home office para 100%. E aí eu queria trazer um pouquinho o que a gente está vivendo hoje, que é 60-40, 70-30, cada um fazendo a sua própria rotina e conseguindo, né, adequar os compromissos ao trabalho, que é super bacana, acho que é um passo que a gente deu muito grande nisso, mas também gera aquilo que a gente estava falando ali no backstage de cada dia eu tenho que acordar 1 hora, eu vou dormir 1 hora, às vezes eu começo a trabalhar mais cedo e termino mais tarde, às vezes eu começo mais tarde e termino mais cedo. Como que a gente se adapta, né? Como que a gente consegue usar essa questão dos comportamentos
para se adaptar a isso? A gente já se adaptou basicamente ao formato home office. E agora o formato híbrido é uma nova adaptação, né? A gente precisa criar rotinas, novas dinâmicas. E o mais importante que a gente tem que entender nesse cenário é que a gente viveu uma pandemia, um cenário de home office numa pandemia. Agora nós vamos viver um cenário de home office, formato híbrido, mas não numa pandemia. Então, ou seja, nós vamos ter o nosso tempo de lazer que a gente não tinha, a gente vai ter o tempo de descanso, né? A gente vai ter tudo isso que a pandemia não nos permitiu. Então, o conceito home office, ele ficou muito difícil de analisar justamente por isso, porque a gente está vivendo um contexto de confinamento e não de home office. E aí, o que a gente faz para se adaptar com relação a isso? É justamente criar estratégias e alternativas para que a gente possa se adaptar melhor ao contexto. Então, por exemplo, importante a rotina do sono, muito importante porque a gente acaba indo dormir muito tarde e acorda muito tarde ou acorda muito cedo, né? Então, essa rotina a gente percebe que é muito importante você criar um horário, né? Qual é o horário que eu vou trabalhar? É esse, né, das 8 às 18, com uma pausa. Muitas vezes eu escuto pessoas, né, se queixando que acabam almoçando, fazendo ali, né, de frente para o computador. Então, ou seja, você acaba não tendo uma rotina estabelecida e quando você vê, você está trabalhando muito mais horas do que... É até legal de você falar isso porque aconteceu comigo, assim. Eu sempre me considerei um cara do escritório, assim, adorava vir para o escritório, trocar ideia. Até porque, às vezes, uma coisa que no home office eu tinha que mandar 3 mensagens, fazer uma ligação, né, e demorava 40 minutos. No escritório a gente resolvia em 2, sentava ali na mesa do lado e resolvia. Então eu sempre gostei muito desse ambiente e para mim foi realmente muito difícil. Quando eu mudei, eu percebi muito que eu fazia isso. Às vezes eu acordava, já abria o computador, assim, acordava já abrindo o computador, só fechava quando eu já estava para dormir, porque eu não tinha essa noção, né? Eu só percebi o dia passando porque em algum momento escurecia, senão nem isso eu ia perceber se eu estivesse numa sala fechada. E aí eu queria saber um pouquinho, né, além da rotina do sono, além da rotina de você separar um horário certo, pensando nessas pessoas que às vezes têm que se deslocar, como que ela faz para planejar melhor essa questão das idas ao escritório que também está mudando, né? Há 6 meses atrás a gente quase não tinha mais trânsito em São Paulo, que era incrível. Agora está começando a ter mais gente em transporte público. Como que você planeja isso? Tem um melhor método para fazer isso? Sim, eu acho que isso é muito em conjunto com a empresa também, né? Hoje as empresas, elas têm planejado, né, a forma de retorno das pessoas. Então, esse planejamento, ele tem que incluir muito o colaborador. Porque é aí onde você também vai se planejar, porque hoje grande parte das empresas acabam não tendo 100%, obviamente, dos colaboradores trabalhando. Então, nessa dinâmica e nessa escala, os colaboradores eles vão acabar delineando aí a sua própria rotina, né? Então, isso mudando aí, melhorando o trânsito, melhorando a forma, o horário, né, que ele vai acordar, o horário que ele vai sair da empresa, enfim. Então, tudo isso tem que ser em consonância com a empresa, justamente para que possa ajudá-lo nesse processo, além da organização, né, de entender o que ele vai fazer quando ele chegar na empresa, né, qual é a rotina que ele vai vir, porque o formato híbrido, ele possibilita que você faça todas as atividades com a sua produtividade dentro de casa e na empresa você vá para fazer uma reunião, para ter um contato com os colegas, enfim, para ter um contato com o seu líder, né? Coisas que antes a gente não podia, tinha que fazer através realmente de aplicativos, né? Exato, exatamente. Então, ou seja, eu acho que a forma combinada com a empresa é a melhor forma possível, porque aí você consegue adequar melhor os seus horários, ver quando que você tem que ir à empresa ou não, né? O melhor dia. Então, acho que esse processo ele é muito combinado, muito casado. E aí, legal que a gente está entrando nessa parte da empresa. Eu tenho 2 perguntas relacionadas a isso. A primeira é, por exemplo, também o que eu já vi muita gente, né, até foi uma pesquisa que a FIA fez, né, perguntando
se as pessoas preferiam ou não, e tinha muita gente que falava que preferia 100% home office, que estava super acostumado, que produzia mais. Pensando no lado da empresa, é legal que ela permita isso, dê meio que quase uma autonomia mesmo para a pessoa decidir se para ela é mais produtivo ficar em casa ou no trabalho. Acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda, pensando nisso, assim, eu vejo muita empresa que está começando a requisitar, né? Quase que, não gosto da palavra obrigar, mas pedir assim com mais ênfase, vamos dizer assim, né? Para que as pessoas venham pelo menos uma ou duas vezes para ter esse contato. E aí eu queria fazer esse paralelo mesmo de o que até onde é legal a empresa dar essa autonomia e até onde é bacana a empresa pedir para que a gente tenha esse contato com as pessoas. Bom, a gente tem percebido isso mesmo, né? Essa livre e espontânea pressão, né? Por parte de algumas empresas. Mas grande parte delas, né, eu tenho percebido que tem adotado essa premissa do diálogo e colocar também o colaborador como protagonista, fazendo com que ele decida o que é melhor. Porque a empresa ela já percebeu, e justamente os líderes também perceberam, que houve essa mudança e que essa mudança ela foi positiva, né? Ela trouxe aí, ela continuou trazendo produtividade para a empresa, inclusive até mais, né? Então, ou seja, é importante deixar também o colaborador como protagonista dessas decisões. E até mesmo um ponto muito importante que é a comunicação. A comunicação já era um ponto que já vinha se falando antes da pandemia, né? Muito forte, e depois da pandemia isso se intensificou, justamente por quê? Porque a comunicação, ela é a base de todo o processo. E principalmente nesse processo de retorno do híbrido, a gente sabe que vai ter muitas danças das cadeiras, né? Porque muitas pessoas, elas acabam, empresas, né, fazendo essa imposição, né, para o profissional voltar, e às vezes o profissional ele não se sente preparado para esse retorno, né? Ele não quer esse retorno, ele se viu muito bem. Então, ou seja, naturalmente vai ocorrer essa dança das cadeiras e tanto para a empresa quanto para o profissional ele vai procurar o melhor lugar que se adapte. E até nesse quesito também a gente pôde perceber que os profissionais, eles têm a possibilidade, tanto a empresa, né, quanto os profissionais, ele tem a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar, né? Então, hoje, tanto para a gente fazer uma contratação, está muito mais abrangente, muito mais aberto, né? Muitas das empresas não estão deixando, olha, você precisa estar ali próximo à empresa, né? Residir próximo. Antes era contratações regionais. Exatamente. Ali, agora é Brasil inteiro. Exatamente. Gente de Fortaleza trabalhando numa empresa de São Paulo, gente de São Paulo trabalhando numa empresa de Santa Catarina. Exato. Né? Exatamente. Está acontecendo bastante isso. Exatamente. Eu concordo totalmente com isso que você falou, até, né? É uma das coisas que eu vi muito, né, de várias empresas, que às vezes para eles é até mais negócio, ao invés de pagar um escritório, ter o andar e tudo mais lotado, gigante, para todo mundo ir, às vezes é mais barato até ele mandar uma cadeira, uma mesa, né, os equipamentos para a casa da pessoa e a pessoa conseguir se adaptar lá. Exatamente. Do que ter um super espaço, né? Então você viu assim, para o setor imobiliário, coitado, foi assim uma queda de um monte de empresa fechando o escritório e falando assim, vamos mandar os equipamentos. Exatamente. E foi isso mesmo que aconteceu, né? Então, além de toda essa situação, né, esses benefícios, né, de checar a produtividade dos colaboradores, a empresa teve uma visão também de economia, né? Então, ela acabou entregando, né, grande parte, acabaram entregando os escritórios e entregando os materiais para os próprios colaboradores trabalharem em casa, né? E isso também é importante que as empresas façam com os colaboradores que forem permanecer. Por quê? Porque muitos dos colaboradores não tinham também, né, esse material naquele momento que a gente iniciou. E continuando, às vezes a pessoa está usando o próprio computador, né, a própria mesa. Então é importante que a empresa também se preocupe nesse cenário, né? Como que esse profissional está trabalhando dentro de casa? Será que ele está confortável? Será que ele está tendo uma boa assistência? Né? Então acho que a empresa ela tem que olhar todos os lados. E aí, só para finalizar, queria falar um pouquinho, né, dessa questão de como essa permissividade da rotina híbrida, né, do cara conseguir ver o filhinho no futebol, cuidar do pet, fazer as coisas, né, acoplar a rotina de trabalho aos compromissos de família, de outras relações, né,
Como que isso está sendo benéfico para as empresas, né? Antes era um diferencial, agora vai ser um pré-requisito, mas isso traz um retorno, não traz? Traz, completamente. As empresas têm que entender que não existe mais aquele cenário, né, do normal, ele não existe mais. Ele é uma outra realidade. As pessoas hoje, elas não querem só trabalhar. Elas querem um ambiente feliz, elas querem estar com a família, elas viram que é possível fazer essa junção. Então, as empresas, elas têm que, falando das empresas agora, né, elas têm que se preocupar com isso, né, em trazer não só o colaborador, mas saber que ela também está agregando ali os familiares, né, daquele colaborador que está trabalhando em casa. E da mesma forma, o colaborador, ele se sente muito mais feliz e mais engajado, porque ele conseguiu, né, em meio à pandemia, administrar, né. Foi uma loucura no início, né? Mas agora a gente percebe que as pessoas conseguiram administrar muito bem esse processo de trabalho em casa, né? Com as atividades mesmo de casa. Deise, acho que foi incrível, assim, esse papo. É uma coisa que realmente, assim, eu vejo no meu dia a dia mesmo. Fica aí o convite para mais vezes aqui. Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço, tá? E desejo aí que dê tudo certo no retorno híbrido, né? Aqui no pessoal da empresa, tá bom? Obrigada. Bom, gente, esse foi o TPTV de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. A gente busca trazer assuntos que impactam o seu dia a dia.